Treinamento defesa, Semana Jurídica, 3 de outubro de 2021, valendo. Cumprimento os juízes e juízes membros desta respeitável corte, cumprimento aos meus colegas da promotoria. Eu sou Jonathan Santos de Freitas e faço parte da equipe de defesa, juntamente com as minhas colegas Giovana Souza Marcelino e Nicole Teodoro. Vamos apresentar argumentos que demonstram que não compete a esta corte julgar o presente caso, e o Tribunal Penal Internacional tem em sua história julgado casos de extrema importância, julgando apenas crimes graves cometidos contra os direitos humanos. É um trabalho muito importante e tem defendido a paz, a segurança e o bem-estar da humanidade como um todo. Sendo assim, a Corte Penal Internacional não deve gastar seu tempo com o caso aqui apresentado. Seria um desperdício do tempo de quem tem trabalhado tão grandiosamente ao bem da humanidade. Dando continuidade, também informo que a nossa argumentação está dividida em duas partes. Em um primeiro momento, abordarei a ausência dos requisitos de admissibilidade estabelecidos no Estatuto de Roma, no artigo 17. E após a minha apresentação, a doutora Nicole e a doutora Giovana vai apresentar argumentos relacionados à não tipificação de crimes de genocídio e de crimes contra a humanidade relacionados ao nosso cliente. De prêmio, consigno por imprescindível que o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, desde seu preâmbulo, destaca que o Tribunal Penal Internacional tem caráter complementar às jurisdições penais nacionais. E dentre os critérios quanto à admissibilidade estabelecidos no artigo 17, um deles é que, se o caso for objeto de inquérito ou procedimento criminal por parte de um Estado que tenha jurisdição sobre o mesmo, não deverá ser aceito perante a Corte, pois o presente caso tem como princípio, pois a presente Corte tem como princípio a complementaridade e intervém apenas se o Estado envolvido for incapaz de julgar por si mesmo ou não deseja instaurar inquérito, desrespeitando o devido processo legal ou não tiver a verdadeira intenção de responsabilizar os culpados. Nesse sentido, a professora Margaret Guzman, que tem respeitado toda a comunidade internacional, estabelece em sua obra Gravidade e Legitimidade da Corte Criminal Internacional que, para ser um caso seja admissível, os princípios da complementaridade e da gravidade devem ser satisfeitos. O parágrafo 10 do preâmbulo do Estatuto de Roma determina que o Tribunal Penal Internacional seja um tribunal de complementaridade. O TPI não busca substituir ou suplantar as funções judiciais de um Estado, e somente atua quando o Estado parte não exerce, não deseja ou não pode aplicar a sua autoridade judicial. Desse modo, a Corte foi criada com a finalidade de pôr fim à impunidade dos autores dos crimes tão graves cometidos contra a humanidade e contribuir, assim, para a prevenção desses crimes. Exatamente por esses crimes afetarem a comunidade internacional como um todo e representarem uma ameaça à paz, à segurança e o bem-estar da humanidade. Se as autoridades nacionais de um Estado envolvido já vêm tomadas providências, caso crimes tenham sido cometidos, os responsáveis serão penalizados e não haverá impunidade. Sendo assim, a paz e a segurança e o bem-estar da humanidade estarão sendo defendidos pelas autoridades nacionais. Tal percepção tem por objeto o princípio da complementaridade. É um ato de equilíbrio entre o TPI e a jurisdição de um Estado. Conforme citado nos autos, a República de Salacha tem aberto investigações a respeito da imputação de culpa por tais crimes aos réus, General Caio Graco e Haroldo Rios. A República de Salacha deseja e pode exercer sua autoridade judicial. Portanto, o caso em questão não cumpre o princípio da complementaridade. E, apesar de afirmarem a acusação que está sendo lento, esta impressão é passada por um processo
porque o processo em epígrafe está em conformidade com todas as garantias de um processo equitativo reconhecidos pelo direito internacional, nos termos do artigo 20. É preciso coletar provas, indiciar suspeitos, passar por todas as instâncias processuais, garantindo aos réus o direito do contraditório, da ampla defesa do devido processo legal. Com licença, doutor Jonathan, uma questão, por favor. Poderia explicar o que significa o artigo 20, o que ele quer dizer do Estatuto de Roma? Muito obrigado. O artigo 20... o artigo 20 ele fala sobre o ne bis idem, que é quando um processo ele já foi julgado e ele não atendeu a justiça, de fato. Ele foi um processo injusto que tem como princípio omitir provas, não respeitando o devido processo legal. Nesse caso, Calma aí. Perdão, me confundi. O ne bis idem, no caso, é quando o processo ele já foi julgado, respeitado todos os parâmetros legais e o TPI ele não poderá exercer sua jurisdição sobre o mesmo, desde que não tenha sido respeitados os devido processo legal, contraditório e ampla defesa. E o acusado, o réu, já tenha sido julgado por outro tribunal. Continuando, um processo que tende a ser muito rápido ao apreciar os fatos e aplicar o direito, ele tende a conter falhas processuais e, por conseguinte, não ser justo e equilibrado. Sob tal perspectiva, podemos relativizar essa suposta demora que a acusação afirma. Vossas Excelências, o processo em epígrafe tem respeitado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Além disso, no artigo 17, as exceções desse mesmo artigo que tratam sobre quando o Estado não tem vontade de levar a cabo o inquérito ou procedimento, ou não tem a capacidade para fazer, não se aplicam no caso da República de Salastra, já que a mesma possui interesse, a capacidade de levar a cabo o inquérito e vem desenvolvendo investigações. Todavia, não vem progredindo de forma muito agressiva nesse sentido, quanto deveria por diversas razões, incluindo a conclusão recente da redemocratização do país e o advento da pandemia do Covid-19, pandemia responsável por afetar o planeta em contexto global, atingindo todos os países do mundo com efeitos econômicos e sanitários. Dessa forma, passo a minha palavra para a doutora Nicole. O Tribunal Penal Internacional, desde a sua fundação, demonstra respeito a inquéritos instaurados pelos países envolvidos e dá a estes o tempo necessário para realizar suas investigações. Temos como exemplo o caso da Colômbia, que está sob exame preliminar desde junho de 2004 até os dias de hoje. As autoridades colombianas estiveram e estão realizando durante todo esse tempo um grande número de processos contra os indivíduos citados nas denúncias feitas ao Tribunal Penal Internacional. Por isso, o Tribunal Penal Internacional tem acompanhado os julgamentos e respeitado a soberania da Colômbia, apesar de o processo, para alguns, parecer demorado. O ponto é que está sendo exercida a obrigação legal de fornecer o devido processo legal, oferecendo uma audiência justa e pública por um tribunal competente, independente e imparcial estabelecido por lei. Esses são os componentes necessários do devido processo legal, de acordo com o artigo 14 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. A nova República de Salastra, agora já democratizada, tem como uma das primazias promover a justiça e evitar a impunidade dos autores de crimes tão graves. Tem como objetivo promover a paz e a segurança, a fim de estabelecer uma melhor condição de vida à sua população e mudar a visão internacional que todos têm a seu respeito.
Exatamente por isso, já vem investigando todos os possíveis crimes cometidos por seus cidadãos, mas é um processo que leva tempo. Não podemos deixar de considerar também todas as questões sanitárias ocasionadas pela pandemia do Covid-19, tais como quarentenas, que são responsáveis pelo fechamento de rodovias e aeroportos em todos os países do mundo. Isso acaba por dificultar as investigações. Assim, afeta toda a lógica processual, haja vista que o processo deve ser feito de forma clara e justa. E sob as atuais circunstâncias, é válido considerar que esse fator pandêmico que atrapalha o desenvolvimento do processo, tanto na República de Salasha, quanto em qualquer outra jurisdição internacional. Por isso, pedimos a esta Corte que tenha paciência de esperar o tempo necessário para que ocorra o devido processo legal interno, assim como tem feito com a Colômbia. Passo a palavra para a doutora Giovana. Doutora Nicole, só um minutinho, uma pergunta, Sim, mas qual é o tempo necessário? Não há, porque a impunidade fica caracterizada pela demora. Não estaria aí caracterizado um dos requisitos que apresentam a jurisdição do Tribunal Penal Internacional, qual seja aparente desinteresse do Estado de Salasha em julgar os réus, os acusados, perdão? eu acredito que não. A gente citou a Colômbia porque são mais de 10 anos. É claro que a gente não espera que dure todo esse tempo, muito menos. E a gente só comparou porque a gente espera que, como foi dada a chance para a Colômbia de receber tanto tempo, por que a gente também não? Não que a gente espere tanto tempo, mas que o tempo, a gente quer dizer que o tempo é necessário para articular um processo da devida forma. Muito obrigado, doutora Nicole. A Corte agradece. Podem seguir. Obrigada. Eu passo a palavra para a doutora Giovana. Boa noite. Gostaríamos de questionar aqui que a promotoria, ela alega que o general Caio Graco e o Haroldo Rios, né, eles cometeram diversos crimes. Dentre eles, por exemplo, gostaria de questionar que provas há de que o general Caio Graco ele cometeu algum tipo de lesão à população civil, que é o que caracteriza o crime de genocídio junto ao Estatuto de Roma. Além disso, Haroldo Rios, que provas há de que ele cometeu crime de genocídio, né, com a intenção de eliminar uma determinada etnia, um determinado grupo social? Não há provas disso. Quais provas existem de que ambos eles participaram da agressão contra os estados de Naira e a República das Filipinas? Não há nenhuma prova. A promotoria vem se baseando apenas em especulações. E não é possível que um tribunal de tamanha importância quanto o Tribunal Penal Internacional se atente a julgar crimes baseados em especulações. São precisas provas, ainda mais porque envolvem vidas de pessoas, envolvem muitas coisas. E é preciso que a promotoria apresente prova de que realmente os réus cometeram tais crimes. Levando em consideração tudo que já foi... Doutora, com licença, só uma pergunta para esclarecer a corte. A doutora está dizendo que não há provas, mas, segundo consta, foram apreendidos documentos, isso está lá no problema, um deles, inclusive, com a assinatura do senhor Caio Graco, o comandante, determinando que prisioneiros de certas etnias fossem tratados de formas mais rígidas. E também foram apreendidas notas fiscais comprovando a compra de aparelhos de tortura, estoque de armas químicas. Isso não prova a intenção de travar uma guerra e talvez até do genocídio? Muito obrigado, doutora. Desculpa, retratando o que eu disse aqui, o general Caio Graco, na verdade, não há provas de que ele cometeu crime contra a humanidade, porque todo e qualquer documento que tenha contra ele não indicam que ele cometeu algum crime contra a população civil. Logo, ele não cometeu nenhum crime contra a humanidade.
Vocês não podem parar assim, ok. tem que continuar. Tá. Dadas todas essas considerações, como já dito aqui, retomando minha linha de raciocínio, os fatos aqui apresentados, eles não se adequam nos critérios de admissibilidade que são requisitos dentro do Estatuto de Roma. Por exemplo, um deles é a complementaridade, né, da jurisdição nacional. E hoje, a República de Salacha, apesar de aparente demora, vem sim tentando, né, aberto investigações contra os réus aqui citados. Não só contra eles, mas contra todos os outros crimes que foram cometidos, né, dentro da República das Filipinas e dentro de Naira. Eles estão sim investigando e indiciando as pessoas, né, envolvidas, mas isso leva tempo. E por isso mesmo que o Tribunal Penal Internacional deve levar em consideração respeitar esse tempo que a República de Salaça precisa para investigar, para indiciar, para seguir o devido processo legal. Além disso, como já citado, alguns crimes aos quais os réus são indiciados não há prova contra eles. E é exatamente por isso que o Tribunal Penal Internacional não deve aceitar este caso. Passa a palavra. E aí, gente, acabaram? Não estou ouvindo ninguém. Creio que sim. Ela falou, passa a palavra ao... Alô, alô? Você passou a palavra para quem, Giovana? Para o presidente da mesa, que no caso Vamos é você. melhorar isso. Ao invés de dizer passo a palavra para o presidente, agradeço a atenção da corte, a defesa encerra aqui a sua argumentação. Ponto. Né? Porque o dá para usar passo a palavra, mas fica muito coisa de mesa de conferência, entendeu? E não é o caso. Então, vamos lá, vamos fazer alguns comentários aqui. Peraí que eu anotei aqui, mandei para o meu próprio zap para eu poder enxergar vocês aqui. Peraí. Cadê? Só um minutinho. Só um minutinho, pessoal. Agora sim. Vamos lá. Bom, o que eu... primeiro ponto, a fluência de vocês está muito boa, tá? Só a Nicole, como eu não estou vendo a Nicole, a impressão que dá é que a Nicole está lendo. Não sei se a Nicole... mas não tem problema também, porque vocês estão memorizando o discurso. Mas amanhã, Nicole, se você puder, se você estiver bem, claro, puder aparecer, eu preciso avaliar o modo como você reage fisicamente quando eu te interromper, entendeu? Como Tá eu bom, fiz agora professor. com o Jonathan. Isso é muito importante para eu poder te dar um feedback mais fiel, né? Porque a gente está fazendo uma simulação, mas no final das contas é um treinamento para a vida isso. Então, eu acho que seria bem interessante. Agora, a fluência de vocês está muito boa. Vocês estão indo. E aí, o que complica? Complica quando eu faço a pergunta e o Jonathan se perdeu, né? Então, o Jonathan vai muito bem até a hora que eu mando a pergunta. O que é absolutamente natural, tá? Absolutamente natural e normal. Isso acontece com advogados e advogadas que sustentam no STF, tá bom? Olha só. A primeira anotação que eu tinha feito, você percebeu na hora, você errou totalmente o conceito de nebis in idem, né? O nebis in idem é um princípio de direito penal pelo qual uma pessoa não pode ser condenada duas vezes pelo mesmo fato, julgada duas vezes pelo mesmo fato. Ponto. Essa é a resposta, acabou, toca o barco.
né? Segundo, vocês estão usando muita expressão coloquial. Então, para a corte, vocês têm que ser mais solenes. Então, por exemplo, foi o Jonathan também. A hora que eu te fiz a pergunta, que vocês perdeu, Jonathan, calma aí, eu me confundi. É melhor você dizer assim, se você passar por isso, ou a Giovana, ou a Nicole, vocês podem dizer assim, você até disse assim, eu me confundi, né? Vou mudar alguma coisa assim que você falou. É melhor você dizer, peço aos membros da corte que me permitam, eu vou reformular a minha resposta. Ponto. Já grava isso na cabeça, eu vou reformular a minha resposta. Ponto. Com classe, categoria e toca o barco, como se nada tivesse acontecido. Outro ponto que eu falei para outra equipe também, jamais rir. Não pode rir. Tá? Então, lembrem que as simulações elas são muito sérias hoje em dia, né? Lembrem que vocês estão lá com a Silvia Steiner, com a Kenarik, com a Mônica Sapucaia, são nomes pesados do direito, com o Alexis. Então, a gente ri de nervoso mesmo, na verdade, né, às vezes. E aí você dá aquele... Pode até, claro, ter uma afeição simpática, eu acho até interessante, mas nada de dar risada. Nicole. Nicole, quando acabou o Jonathan... Aliás, Jonathan, você começou muito bem apresentando a equipe. Foi ótimo, foi ótimo. Falarei eu, depois falará a Nicole, depois a doutora Giovana. Muito bom. Pode manter isso. Mas quando acabou o Jonathan, agora é a doutora Nicole, né? A doutora Nicole começou assim, parará, parará, parará. Você nem cumprimentou a corte, Nicole. Cumprimento, muito obrigado. O Jonathan falou, concluo aqui a minha argumentação. Minha colega, a doutora Nicole, seguirá na apresentação dos argumentos da defesa. Aí a Nicole pega a palavra, quero cumprimentar a corte, aos membros da corte, aos componentes da corte, às senhoras juízas, aos senhores juízes, cumprimento a equipe de acusação, isso ninguém cumprimentou aqui, tem que cumprimentar a equipe adversária, e toca o barco. Quanto à fluência da Nicole, está ótimo. Eu não lembro quem falou. Eu acho que foi a Nicole, quando eu fiz a pergunta. Você disse assim, eu acredito que não. Você usou essa expressão, Nicole? Me confirma. Eu acho que foi você, porque a gente estava falando Você foi quando você começou a falar da Colômbia de novo. Acho que sim. Olha, eu acredito que não. Não, peraí. Não é o caso da nossa simulação, tá? Mas se você estiver numa competição, sabe o que o juiz vai fazer? Vai assim, a senhora acredita que não, tudo bem, mas o que diz a lei? Eu não quero opinião pessoal, entenderam? Professor, eu tenho uma pergunta. Pode falar. Existe de fato um prazo estabelecido por lei? Em relação não existe. O que você tem que dizer? Foi a hora que eu perguntei se não ia demorar demais, né? Sim. É isso. O que você vai dizer? Excelência, cada caso... Tiro excelência, gente. Até eu errei agora. Tiro excelência. Olha só, agradeço a questão. Isso vocês não falaram também. Agradeço a pergunta. Cada caso é um caso e apresenta suas próprias circunstâncias e peculiaridades. No caso que esta defesa aqui está procedendo à argumentação, fica claro que a República de Salácia, já redemocratizada, enfrentando uma pandemia, observando o devido processo legal e o Estado de Direito, que, aliás, é princípio também do direito penal internacional, conforme já devidamente consagrado, terá que levar algum tempo para realizar a justiça. Afinal, de nada serve julgar e condenar alguém apenas para satisfazer desejos de vingança. É necessária
a observância estrita, rígida, ao devido processo legal. E, neste caso, os réus, Caio Graco, os acusados, Caio Graco e Haroldo Rios, estão respondendo dentro de um tempo, de um lapso de tempo razoável, se considerarmos a experiência do próprio Tribunal Penal Internacional. Acabou, matou. Você vai trazer para as circunstâncias do caso e você vai defender que, na circunstância desse caso, vocês estão num tempo razoável. Quer dizer, e não é eu acredito, porque aí você está dando elementos reconhecidos já pela corte. Cada caso é um caso, né? Às vezes a pessoa está desaparecida, às vezes o número de vítimas dificulta muito o curso mais rápido do processo. Um caso teve 10 vítimas, o outro teve 60 mil vítimas, como nós já tivemos, inclusive, no TPI. Então, você tem que trazer o teu argumento para o teu caso. Nós não estamos falando de casos abstratos, entendeu? E defende, como eu falei agora, com confiança. Aí, Nicole, teve um momento que... Isso tudo está gravado, eu vou mandar para vocês vão poder assistir. Você disse assim para mim, a gente só comparou com a Colômbia porque parecia que você estava conversando com o professor Flávio. Olha, professor Flávio, a gente só disse isso. Não, você tem que imaginar que você está falando para a corte, né? E aí você tem que dizer, aliás, trouxemos aqui o precedente da Colômbia na medida em que ele apresenta também circunstâncias que justificaram a demora no curso da prestação jurisdicional nacional dentro do sistema jurídico nacional. Então, seja mais assim, seja menos coloquial, quer dizer, você não está falando com um amigo, com uma amiga, né? Você está falando com a corte. Aí, eu coloquei aqui uma anotação, eu não sei se foi a Giovana, que disse... desculpa, retratando o que eu disse aqui. Quando você mudou, você disse que não havia crimes contra a humanidade. Lembra? Você falou, não houve crime contra a humanidade. Isso você não pode fazer. Você não pode retratar. Se você fizer isso, você corre o risco da acusação na réplica dizer assim, eu queria observar a corte que a defesa não está certa do que está dizendo. Note que a sua advogada, inclusive, se retratou aqui expressamente. Como nós podemos ter um julgamento, uma jurisdição reconhecida, se a própria defesa está aqui reconsiderando esta sua classificação? Você tem que ter certeza do que você vai dizer, né? E agora, eu não lembro qual foi a pergunta que eu tinha te feito, porque você disse... lembrei. Você disse que não havia provas. E o texto do problema deixa claro que há muitas provas ali que podem ser usadas, mas que também podem ser contestadas. Vocês têm que conhecer bem os meandros do texto. Não, então, professor, é assim, ó. Lá tem provas dos crimes, mas a questão é qual indivíduo cometeu qual crime, entendeu? Então, por exemplo, se você for ver os documentos que tem contra o general, é um tipo de crime. Os documentos que tem contra o Haroldo são outros tipos de crime. Aí, quando a suplemento de sustentação que a gente pensou em fazer foi questionando, por exemplo, como se todos estivessem sendo acusados pelos mesmos crimes, só que não cometeram todos. Note que a gente está numa... Não, deu. A gente está numa audiência que não vai discutir o mérito dos crimes, quem cometeu o quê. Isso é para depois. O que a gente vai discutir é se a jurisdição se apresenta ou não se apresenta para ter o julgamento depois. Então, você não tem que defender, olha, fulano não fez isso, ciclano não fez aquilo. Isso é uma discussão para a audiência de julgamento deles quando acontecer, se acontecer. O que acontece ali? Você tem que derrubar... Como é que a defesa age? Ela joga dúvidas razoáveis. Reasonable doubt, como eles dizem. Dúvida razoável. Olha, se houver dúvida, não pode ter TPI. Então, você tem que minar a certeza.
Então, você pode dizer assim, olha, eu sinto dizer, mas um documento assinado pelo comandante Caio Graco não é ainda um documento cabal de que havia prova para a prática de genocídio, porque os comandantes assinam dezenas de documentos diariamente, porque eles têm uma responsabilidade de gestão administrativa sobre suas tropas. Então, é possível dizer que apenas um documento já gera certeza para o crime de genocídio? Não, senhores membros da corte, não gera. Esta corte não deve gastar usar os seus recursos limitados, que são voltados para os crimes mais graves, para levar a processamento e julgamento duas pessoas que defendiam o seu país, mas que de forma alguma podem ser acusadas de genocidas, ou Caio Graco, só por um documento assinado. E com relação ao seu Haroldo Rios, ainda pior, porque ele era um burocrata, sequer atuou nos campos e palcos de batalha, né, das operações militares. Então, vocês têm que... eu não estou dizendo que um não cometeu genocídio, o outro crime contra a humanidade. Este raciocínio está errado, porque é como se você já estivesse numa audiência de julgamento. Você não está discutindo o mérito, você está discutindo a jurisdição. Então, você tem que minar. Se há dúvida, o TPI pode levar a julgamento. Então, você mina a certeza, né, desse documento. Porque acharam instrumentos, notas fiscais, está lá no problema. Notas fiscais de instrumentos de tortura. Bom, mas quem disse que um deles queria praticar tortura? Quem garante que não foi um subalterno que comprou instrumentos de tortura? Cadê a prova disso? Então, você tem que gerar dúvidas sobre essas provas, entendeu? Eu me fiz claro, Giovana? Tá dando para entender? Tá sim, tá sim. Deu para entender. Professor, eu tenho uma pergunta. Pode falar, Nicole. Então, não importa os crimes que eles não cometeram. Que eles não cometeram? Sim, porque foi isso que a gente tentou articular na parte da Giovana. Ela citou que o Caio Graco não cometeu crime contra a humanidade e o Haroldo não cometeu o crime de genocídio. Se vocês entrarem nesse discurso, a acusação pode dizer assim, eu quero observar a corte que a defesa até agora não apresentou nenhum argumento que afaste a sua jurisdição. Pelo contrário, eles estão reforçando isso. Eles estão discutindo o mérito. Se eles estão discutindo o mérito, eles já reconheceram a jurisdição desse tribunal, dessa corte. Concorda comigo? Eles já estão discutindo quem cometeu genocídio, quem cometeu crime contra a humanidade. A jurisdição pela defesa já está reconhecida, senhores membros da corte. Ô, professor. Pode falar. Mas a gente tirou o argumento de questionar a jurisdição, no sentido de não reconhecer a jurisdição do TPI. A gente só está questionando a questão de que nós já estamos julgando isso pela República de Salacha. Não, não, mas a simulação, vocês sabem que a simulação é uma pre-trial, é um pré-julgamento. Nós não estamos discutindo o mérito. O que nós estamos julgando é se há ou não há os requisitos de admissibilidade, que é o que o Jonathan está explorando ali no começo, entendeu? O que vocês têm que fazer é, primeiro, mentalizar quais são os requisitos de admissibilidade para que o TPI aceite julgar um caso. É isso que nós estamos discutindo. Os requisitos são o artigo 17 e ali o artigo 23. Vocês têm que ler esses artigos e derrubar os argumentos que sustentem a presença da admissibilidade do TPI. Mas a defesa ela tem uma vantagem. Se ela conseguir gerar uma dúvida razoável, mesmo que ainda haja desconfiança, mas se ela conseguir demonstrar, convencer, né, as juízas e o juiz Alexis que vai estar lá, que há uma dúvida razoável, pronto, ela já afastou a jurisdição.
Então, não entra, você vai dizer, você pode até dizer, inclusive, não foi praticado genocídio. Você pode dizer isso, mas sem se aprofundar muito nisso. O mais importante é dizer, não há elementos que sustentem a jurisdição do TPI. Salastia está processando os dois, por exemplo, né? Pode falar, João. Ontem, em um dos áudios, você falou que a acusação viria com tudo para cima na questão do crime de agressão. Eu acho. Eu fiquei um pouco, assim, receoso quanto a isso. Eu fui estudar um pouco hoje, né? Uhum. E a ideia é essa. Eu estava pensando em argumentar o seguinte, que, na verdade, não foi a República de Salastia que começou com os ataques, foi a Federação Filipina. No começo do texto, fala isso aqui, ó, da questão do expansionismo e conflitos. Fala, mediante a ação de agentes da República de Salastia nas fronteiras com a Federação Filipina, onde viviam alguns milhares de salastianos, ou seja, a população salastiana, em território da Filipina, foi insuflada onda de violência contra tais nacionais da República de Salastia, por meio de massivas notícias falsas divulgadas pela internet. Ou seja, não partiu da República de Salastia as agressões, partiu primeiramente da Federação Filipina com seu próprio povo. E, de certa forma, a República de Salastia estaria defendendo a sua população, né? Poderia argumentar isso ou você acha que não? Na verdade, muito bem observado. Na verdade, o problema deixa isso no ar. Deixa eu te contar um fato para você entender. Aí é que entra o conhecimento histórico e a cultura geral de vocês. Como é que começou a Segunda Guerra Mundial? A Alemanha invadiu a Polônia, não foi lá em 1º de setembro de 1939. Tá, beleza. Mas o que é que justificou essa invasão? Havia uma rádio, presta bem atenção agora nos três, olha só. Havia uma rádio alemã na Polônia, em território polonês, mas na fronteira com a Alemanha. Mas estava em território polonês. O que os nazistas fizeram? Montaram lá um comando vestido com roupas, uniformes poloneses, entraram na rádio, mataram todo mundo, e aí voltaram para a Alemanha. E disseram... e um detalhe, eles pegaram um prisioneiro alemão, que era antinazista, um preso político, levaram para lá e mataram o cara, botaram um uniforme alemão nele, mataram o cara, para dizer que os alemães tinham entrado, que os poloneses haviam entrado, pegaram um preso político, vestiram com a roupa polonesa, mataram ele e jogaram o corpo lá. E disseram, olha, aí na Alemanha, disseram, um comando polonês lá na Polônia, na fronteira, invadiu a rádio tal e matou os nossos concidadãos alemães que trabalhavam nessa rádio alemã. Isso é chamado o incidente de Gleiwitz. Tem um texto meu de fake news sobre isso no site do Mackenzie. Aí, quer dizer, quem matou os próprios alemães na rádio lá na Polônia foram os nazistas, mas disseram que foram os poloneses, para justificar o quê? Que eles atravessassem a fronteira para proteger a minoria alemã que vivia na Polônia. Entendeu? É isso que está descrito aí. Só que você pode, mas veja só o advogado de defesa. Se não está claro, você pode usar isso a teu favor. Mas não está claro isso. Como? Não está claro que foi a República de Salastia que criou essas fake news. Exatamente, doutor Jonathan. Então, o que você vai fazer? Você não vai taxar, você vai dizer... Eu não disse que é dúvida razoável? Né? Eu não disse que é dúvida razoável? Reasonable doubt. Senhores membros da corte, como é possível alegar que existe jurisdição para um julgamento de crime de agressão, que significa a violação à soberania de outro Estado independente soberano, se não está sequer claro o que de fato aconteceu na fronteira?
Não é possível. Então, vamos aqui usar dúvidas para justificar a mobilização de uma estrutura tão importante como essa Corte Penal Internacional? Não, senhores membros da Corte. Seria um absurdo. Seria uma subversão dos valores, dos princípios e dos objetivos da Corte. Ponto, acabou. Toca o barco. Esse é o papel da defesa. É minar. Vocês têm que minar, gerar dúvidas. Tudo que eles disserem que é certo, aconteceu isso, vocês têm que jogar ao contrário. Vocês têm que... Não vai dizer não aconteceu, porque tem documentos que mostram que aconteceu. Só que vocês têm que minar a certeza de que aconteceu daquele jeito, entendeu? Sim. Por exemplo, genocídio. Vocês têm que atacar o dolo específico. Genocídio tem que ter dolo específico. A intenção de destruir, de fazer desaparecer. Imagine que eu sou da acusação. Foi apreendido um documento que demonstra claramente, pois assinado pelo acusado comandante Caio Graco, para tratar as etnias indesejadas, é o que diz o documento lá, senhores membros da Corte, de forma rígida no campo de concentração. Bom, eu disse isso na acusação. A defesa vai falar depois. Aí vem a Giovana e vai dizer assim: quero aqui afirmar, em relação ao que disse a acusação, de que há um documento assinado pelo comandante Caio Graco, que não basta um documento assinado para que se comprove a intenção da prática de um genocídio. Eu aqui questiono, aí eu entraria com a história, né? Eu diria assim, eu aqui questiono, quantos documentos antissemitas foram escritos na Europa do século XX? Todos praticaram genocídio contra o povo judeu da Europa? Não, foram os nazistas. Percebe o que eu estou fazendo? Que eu estou gerando dúvidas? Eu estou dando ideias para a juíza e para o juiz? Eu acho que é assim que vocês têm que atuar. Eu acho o trabalho da defesa mais difícil, porém eu acho ele mais instigante. De fato, é muito difícil, não é fácil, não. Qual é o nome do texto mesmo que você falou? O incidente de Gleibnitz. Espera aí, deixa eu ver se eu acho aqui na... Não, professor, dos documentos que você falou agora com respeito aos judeus e os nazistas. É que falhou a conexão. Não, eu falei em geral. Eu pergunto aqui, quantos documentos ou livros ou textos antissemitas, quer dizer, anti-judeus, né, foram escritos ao longo do século XX na Europa? Milhares. Por exemplo, os Protocolos dos Sábios de Sião. É um documento do início do século XX, final do século XIX, escrito pela polícia czarista do czar, da Rússia, que narrava um suposto plano mundial dos judeus para dominar o mundo. Isso no final do século XIX. Né? E aí os nazistas usam isso. Os protocolos dos sábios de Sião. Estão vendo? Os judeus querem dominar o mundo. Né? Então, se disserem assim, o Caio Graco assinou um documento que comprova a intenção do genocídio, se eles disserem que há genocídio, vocês podem atacar e dizer, mas um documento é prova suficiente de um planejamento para um genocídio? Não, senhores, não, senhoras, não é. É preciso uma sistematização. É aí que vem a principal observação que eu faço novamente. Vocês não estão usando jurisprudência. E eu coloquei algumas ontem que eu mandei para vocês que cabem aí. Se vocês não usarem jurisprudência, vocês vão perder o julgamento. Professor, quando a gente for falar a jurisprudência, a gente tem que falar em que caso foi, porque tem 5 jurisprudências inseridas no texto, mas de forma implícita. Quer ver? Deixa eu pegar aqui a que eu mandei para vocês. Espera aí. Eu vou fazer um exemplo aqui agora com vocês. Ok. Cheguei nelas aqui. Ô, letrinha pequena, ficando velho, mano. Deixa eu ver aqui. Bom, vamos imaginar o seguinte. A acusação
disse assim: há crimes contra a humanidade evidentemente comprovados nesse caso. Quando Caio Graco, o comandante, manda enclausurar pessoas no campo de trabalho forçado, alega-se que havia ali um crime contra a humanidade. Mas eu digo aqui, eu, Jonathan, eu, Giovana, eu, Nicole, não há, não estão comprovadas as bases para um crime contra a humanidade, de modo a que a jurisdição desse TPI se apresente. Não estão. E eu digo mais, por quê? Porque não há um ataque generalizado que configure crime contra a humanidade. Porque ataque generalizado já decidiu a Corte Criminal Internacional para Ruanda. Eu estou na número 1 aí. Vocês estão vendo a número 1? Levantem a primeira jurisprudência aí da listagem, para eu poder continuar. Me avisem quando chegarem lá. Chegaram. A Giovana chegou, Nicole? Legal. A Nicole chegou? Tá abrindo, professor. Está abrindo. Então, enquanto está abrindo para você, eu vou ler aqui. Aqui. Sabe, afirmamos cabalmente perante esta Corte Penal Internacional que não estão presentes, dentre vários requisitos para a sua jurisdição, a competência material. Primeiro, quanto ao crime contra a humanidade, porque não há, no caso presente, um ataque generalizado para que se considere um crime contra a humanidade. Notem bem, a Corte Criminal Internacional para Ruanda já decidiu, no caso Nahima, ataque generalizado se refere à natureza em grande escala de um ataque, e é um grande número de vítimas, enquanto tão pouco está presente a sistematização exigida pelo Estatuto de Roma, porque ataque sistemático, pela mesma decisão da Corte Criminal Internacional de Ruanda, se refere à natureza organizada dos atos de violência e à improbabilidade da sua ocorrência aleatória. Senhores, o que nós temos aqui neste caso é um conflito na fronteira, em que soldados inimigos foram capturados e precisavam ser concentrados num campo enquanto o conflito transcorria. Existe generalização aqui? Existe sistematização aqui? Não, não existe. Não existe. Digo mais, olha a número 2 agora lá, gente. Para que seja reconhecida a competência de um tribunal penal, do Tribunal Penal Internacional, o crime tem que cumprir os parâmetros em relação à sua competência material, ratione materia. E não está presente. Acabei de demonstrar aqui que o crime contra a humanidade não está presente. Não é? O crime temporal, o temporal tá, porque tudo está sendo julgado depois que aconteceu o crime, tá? Então, aí você pula isso. E digo mais, né? Há uma dúvida sobre a prática, o local do crime. Se foi praticado em Naira, se foi praticado em Salacha. Salacha não é membro desta Corte Penal Internacional. E isso já foi decidido. O ICC é International Criminal Court, é o TPI, né? Por este mesmo Tribunal Penal Internacional, no caso da República do Quênia, né? E aí vocês têm a referência aqui se pedirem. Então, vocês têm que encaixar essa jurisprudência no discurso de vocês, né? Por exemplo, quer ver aqui, ó? Deixa eu ver um exemplo aqui interessante. Professor, Pode falar. mas, por exemplo, no crime contra a humanidade, cita entre os vários itens tortura, cita a privação da liberdade e tudo mais, e, de certa forma, os documentos que o Haroldo assinou falam exatamente a respeito desse tipo de crime. Você tem que colocar em dúvida Não? se esse documento é suficiente. É válido, sim. Um documento é Mas suficiente? Não é.
Então, mas aí se eu for falar do documento, eu não posso questionar que não se faz presente a característica do crime. Eu posso questionar o documento, não a característica do crime, não? Não, como é que... Se você está dizendo que um documento não é suficiente para provar, existe uma dúvida razoável de que ocorreu crime contra a humanidade, ué. Acabou. Essa tua preocupação é da acusação, não é tua. A acusação tem que se virar para provar isso. E outra, você vai ouvir a acusação antes, né? Talvez eles nem toquem nesse assunto, não sei. Porque eu não sei como vai ficar o discurso deles também no final. Delas, né? Então, é o seguinte: crime contra a humanidade praticado pelo Haroldo Rios. Há um documento que prova que ele articulava os horários dos trens. A acusação pode ser que ela bata... Ah, isso é uma sistematização. Toda hora ele articulava horário de trem. É um sistema que ele tinha ali, não é? Tá, mas está provado para onde iam esses trens? Para onde iam esses trens? O que aconteceu com essas pessoas? Ainda que elas tenham tido um destino terrível. Cadê o nexo? Cadê a conexão entre este ato do Haroldo e a morte das pessoas? Isso não está demonstrado, de modo a se entender que esse Tribunal Penal Internacional seja competente. Bom, vocês têm que dar uma... né? Tudo vocês têm que gerar dúvida. Deixa eu achar Quer ver? Olha só. É por isso que eu acho que vocês têm que ter bem em mente o artigo 17 e o artigo 23. Reiteramos a esta Corte que não estão presentes os requisitos de admissibilidade. Esta Corte deve rejeitar as acusações, até porque há um outro elemento aqui faltante, a gravidade dos fatos. Já decidiu, vejam a jurisprudência número 5, cheguem lá. Estão vendo? Sim. Esse é um trecho de um documento do escritório do procurador, do OTP, Office of the Prosecutor, o escritório da promotoria. Eles lançaram um documento dizendo que o elemento gravidade do crime, para que ele seja avaliado, tem que considerar vários fatores, incluindo a escala do crime, a natureza do crime, a forma de cometimento e o impacto. São 4 elementos que vocês podem atacar lá, minar. Tá, mas o que a promotoria apresentou que comprova a escala desse crime? Tem o número de mortos aí? Não foi apresentado. Qual foi o impacto? Teve Qual a natureza do crime? Se você tinha um campo de trabalhadores onde estavam soldados inimigos presos. Né? Ah, mas está dizendo lá que um soldado morreu de fome. Gente, quem tem que falar isso é a acusação, não vocês. Entendeu? Deixa eu ver, vamos ver aqui a... Deixa eu ver aqui, tem mais um caso. Uma mais curtinha. Olha só, 19. A 19 é boa para vocês usarem. Além disso, é suficiente satisfazer, quanto ao elemento consciência do acusado, né, a intenção, o seguinte, para provar que o perpetrador tem intenção de cometer o crime, saber que há um ataque a uma população civil. O Haroldo Rios sabia isso? Vocês têm certeza disso? Está demonstrado isso lá no problema? Eu acho que não. Saber que seus atos fazem parte desse ataque, ou risco de fazer parte do ataque. O Haroldo Rios sabia que as ações burocráticas dele
compunha uma grande máquina da morte? Era isso que estava. Isso está claro lá no texto? Porque se não tiver, vocês podem usar. Agora, vocês vão ler essas decisões aí. Gente, eu fiz essas decisões ontem, correndo assim, para ajudar vocês. Eu levei 1 hora redigindo isso aqui, e ainda tinha mais para juntar, que não deu tempo. Então, vocês têm que usar. Aí vocês não precisam sair correndo atrás, já tem aí mastigado. Então, vocês vão ler cada item e ver qual se encaixa num discurso de vocês. Vocês vão fazer o raciocínio inverso. Para ter crime, tem que ter, e jurisdição do TPI, tem que ter isso, isso e isso. Aí vocês fazem o raciocínio inverso. No nosso caso, não tem isso, não tem isso, não tem isso. Vocês podem usar a mesma jurisprudência que eles, só que você vai fazer o raciocínio inverso. Você vai minar a confiança do juiz de que existe um caso ali, um case. Tá bom? Agora, quanto à fluência, ao português, vocês estão ótimos. Eu só preciso ver a Nicole amanhã, quando ela estiver aparecendo para a gente. Professor, você Mas por que hora nós vamos reunir amanhã? esse vídeo, essa gravação hoje? Desculpa, os dois falaram ao mesmo tempo, eu não entendi. O senhor vai conseguir enviar a gravação hoje? Já vou baixar aqui. Já vou baixar. Deixa eu até encerrar ela aqui para não ficar muito pesada. Peraí.